Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Abílio Pérez, que tem uma pesquisa muito interessante sobre a Índia. E eu quero começar perguntando, Abílio, sobre como é que foi esse interesse, que você que vem da comunicação e depois foi fazer o doutorado na área de ciências da religião, como é que foi esse interesse que começou lá na comunicação? O que que você via no pensamento indiano que te chamava atenção? E aí a gente vai conversando, né? Como é que depois você fez sua pesquisa e tal. Obrigado pela presença. E essa é a primeira pergunta que eu tenho para te fazer aí, Abílio. Boa noite. Olá. É, Agradeço, antes de mais nada, pelo convite, né? Para mim é um grande prazer participar do seu canal. Eu tenho assistido alguns vídeos e interessantíssimos, né? Uns bate-papos interessantíssimos. Então, para mim é uma alegria também poder participar, né? Agora, sobre a sua pergunta, como que nasceu esse interesse sobre a cultura indiana, né? A minha pesquisa, ela nasce quando eu estava dando aula no curso de comunicação, como professor temporário na Universidade Estadual de Londrina, e eu já tinha um interesse prévio sobre a Índia. Era um interesse bastante genérico, né? O que eu tinha em mãos era aquilo que a gente tem traduzido sobre filosofias da Índia, sobre pensamento indiano, que é muito diluído. O que a gente tem em português é muito pouco, né? Sobretudo se a gente considerar o volume gigantesco da produção científica, da produção intelectual, da produção de livros, de consumo da Índia. É um mar de livros, né? E a gente tem aqui algumas coisas assim muito pinçadas, né? Muito esparsas. E era o que eu tinha, era o que eu tinha. Mas eu tinha interesse pela Índia, então tinha um interesse muito grande. Tinha lido Erich Zimmer, né? Filosofias da Índia do Erich Zimmer. Mas é porque não tem muita coisa em português mesmo, né? Eu tinha algumas coisas em inglês que eu tinha comprado, mas também era muito pouco. E eu tomei contato com o cinema indiano. Tomei contato com o cinema indiano e o cinema comercial mesmo, o cinema indiano, ele é todo regionalizado e ele tem uma parte da produção que é um cinema de arte, um cinema realista de arte. Tem uma produção gigantesca que é uma produção de consumo, né? E essa produção de consumo ela é toda regionalizada conforme circuitos de produção e de consumo, né? Então tem o circuito de Mumbai, que é o mais conhecido, que é o chamado Bollywood, né? E o primeiro contato que eu tive com esse cinema comercial, eu percebi que ele não seguia a fórmula aristotélica da poética de Aristóteles, né? É, Tudo aquilo que a gente entende como o modo como se estrutura uma narrativa e o papel da narrativa em função das outras dimensões de significação, né, do espetáculo, nada disso estava presente ali. Existia uma outra lógica que presidia aquilo. Era uma lógica muito, eu percebi assim, muito passional, extremamente formal, né? Então, de modo pejorativo, eu comecei a ler alguns artigos e tal, até encontrar meu caminho mesmo, né? Sempre depreciativos em relação à produção do cinema de Mumbai, chamando de clichê, de formulaico, né? Mas eu percebi que isso era uma dimensão da própria linguagem. Comecei a me aprofundar. Busquei orientação na Universidade de São Paulo, onde fiz minha graduação, não encontrei ninguém lá. Ninguém sabia nem por onde começar. Busquei no Rio de Janeiro, também não tinha ninguém. E aí, no Rio de Janeiro, encontrei um pesquisador que tinha acabado de defender um doutorado sobre a Bhagavad Gita, né, que me recomendou alguém lá na ciência da religião, em Minas Gerais, Juiz de Fora, que é um programa muito bem estruturado. Até então eu não conhecia. E a primeira reunião que eu fiz com o professor, ele já me passou uma bibliografia, eu rasguei meu projeto e reescrevi do zero, porque ele me passou uma bibliografia muito consistente, né? E no cerne dessa bibliografia estava um clássico, que depois eu fiz meu doutorado sobre esse livro, intitulado Natya Shastra, que Shastras são tratados indianos acerca de determinado tema, a gente pode dizer assim, um campo hermenêutico, né, uma ciência determinada, né? O Natya Shastra é sobre as artes de palco. Então ele trata todos os aspectos da arte de palco de um modo extremamente sistemático, né? Extremamente conceitual, extremamente estruturado,
E ali eu encontrei o cerne de... Eu costumo dizer que o Natya Shastra está para as artes indianas, como Aristóteles está para as artes ocidentais, né? Não sei até que ponto que o termo ocidental significa ainda alguma coisa, né? Mas o Natya Shastra tem essa função de estabelecer as normas de funcionamento, digamos assim, das artes clássicas, e ao mesmo tempo muito do que está no Natya Shastra influencia também formas populares e formas contemporâneas, modernas contemporâneas, sobretudo da arte de palco, né? Está muito presente também na dança, né? Muito presente na dança e na poesia também, né? Na escrita da poesia, na música. Então, o primeiro texto de música clássica indiano, quando se traça a musicologia, o primeiro texto é um capítulo do Natya Shastra, né, que é um texto em... Natya Shastra, a tradução, a edição que eu uso, é em 5 volumes. Então, tem muita coisa, né? E aí foi meu doutorado, né? Meu doutorado foi sobre esse tema. Eu costumo usar o termo filosofia. O pessoal pergunta, mas tem filosofia na Índia? Como assim filosofia, né? É um debate que a gente participava da ANPOF, né, da Seção Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, a gente publicava e tal. Eu estou um pouco afastado, né, mas eu publiquei na ANPOF e tal. E a gente tinha um grupo lá de religiões e filosofias da Índia, né? Já começa mal, porque coloca religiões ao lado de filosofia, né, porque uma visão ocidental, europeia, são coisas antagônicas, né? A razão e o mito, né? Aquela ideia. É, Agora, dependendo do modo como a gente aborda, várias das preocupações que nós temos, que no Ocidente são circunscritas ao campo da filosofia, por exemplo, a lógica. Né? A lógica, ela é um campo chamemos, né, provisoriamente, de filosofia indiana, extremamente elaborado, extremamente estruturado. Né? Então, tem escolas de lógica é, desde o século IV, pelo menos documentadas, e com um desenvolvimento contínuo. Né? E é justamente pela lógica que eles entraram nos departamentos de filosofia britânicos, né, com a geração Matilal, no século XX, advogando essa terminologia de filosofia para determinadas escolas do pensamento indiano. Né? Eu costumo também, além de usar o termo filosofia de um modo um tanto quanto herético, usar também o termo estética, né? Então, eu costumo dizer que o meu doutorado foi sobre estética, ou sobre filosofia da arte indiana. Então, esse foi o meu tema, né? Esse foi É o meu muito tema de estudo. interessante, Abílio, porque se a gente pega, por exemplo, os 1000 anos de tradição cristã no Ocidente, mas também outros autores, né? Mas esses daí, por exemplo, né? Tomás de Aquino, Agostinho, ninguém reclama quando tem Uhum. o GT, né? De filosofia tomista, por exemplo, né? E mesmo alguns autores mais contemporâneos, Gadamer, né? Enfim, é só um adendo, né? Que eu faria isso que você está falando. E quando é de uma outra tradição que não a ocidental, aí não, aí tem, não é filosofia. Isso é uma coisa muito que está sendo muito discutida, né? Hoje em dia tem um debate, né, sobre isso, muito interessante. E imagino que quando você participava lá da Anpof, devia ter muita gente que discordava, que falava, não, a questão da filosofia, a filosofia nasce na Grécia. Tem até um debate sobre as origens, né, da filosofia. Uhum. Mas pode prosseguir, por favor, desculpe interromper. Sim, tem um debate. Já tinha na época, né? Já tinha na época, obviamente. Ó. Um debate aí que vai bastante tempo ainda, né? Vai bastante tempo. É, o meu professor, aí durante o doutorado, a gente teve lá um processo de formação, né? E a parte de lógica mesmo era algo que me interessava bastante. Eu estudei bastante essa parte por conta de um certo background em semiótica, né, em disciplinas da comunicação, essa parte de filosofia da linguagem, né? Na Índia é extremamente, além de ser vasto, é um campo vastíssimo de pesquisa, campo vastíssimo. Ao longo da Idade Média indiana, se sucedem muitas escolas de pensamento
que se colocaram a questão da significação. Qual a significação? E no sânscrito, a realidade, ela deriva da palavra, mas de um conceito específico de palavra, de linguagem, né? Que indiretamente acaba também se refletindo na noção da própria língua falada, né? Secundariamente, também se equivale à língua falada. Então, a gramática nasce muito cedo na Índia. A gramática é uma das primeiras ciências que nascem na Índia de um modo independente. Uma gramática totalmente descritiva, ela não era normativa, né? Ela era descritiva. Funciona extremamente bem. Ainda a estrutura só uma dos aspectos da gramática, né? Além de outras ciências da linguagem, né? Mas falando primeiro da gramática, a estrutura dos fonemas do sânscrito foi descrito no mundo antigo. Então, cada fonema, o modo como se aprende o alfabeto, o modo como a gente recita o alfabeto, que a gente fala em português, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I. A criança aprendendo, né? Em sânscrito, o alfabeto é organizado em linhas e colunas. E cada linha é um ponto de articulação no aparelho fonador, né? Então, as guturais, as palatais, né? Coisa que a fonética foi desenvolver no Ocidente agora, há menos de 200 anos, né? As guturais, as palatais, as retroflexas e etc., né? E nas colunas, a gente tem as surdas, aspiradas, as vocálicas aspiradas e as nasais, né? Isso no mundo antigo, isso no mundo antigo, né? Isso já no desenvolvimento da gramática. E uma série de regras gramaticais derivam diretamente dessa estrutura fonética. Então, tem várias regras gramaticais que derivam diretamente dessa estrutura totalmente objetiva da linguagem, do aparelho fonador, né? E essa é uma das ciências que se desenvolve lá no mundo antigo. Logo, a gente tem o desenvolvimento que alguns chamam de retórica, então uma taxonomia das figuras de linguagem, então os tipos de metáfora, né? Uma taxonomia das figuras de linguagem, debate sobre qual que é o objeto da poesia, que atravessa também a Idade Média, é um dos temas principais digamos, filosofia da arte indiana, né? Então, qual que é o objeto da poesia? O que ela conduz, né? Qual que é a meta da produção da poesia? Então, tem várias respostas a essa indagação. Inclusive, o Natashastra fornece uma dessas respostas, que é uma escola que acaba se tornando, predominando, ao meu ver, a partir do século XII, lá na Índia, com Abhinavagupta, né? E tem outras escolas que correm em paralelo, né? Então é um universo riquíssimo, que eu ainda estou explorando, né? E uma convergência particularmente interessante que eu encontrei, que há muito essa questão da proximidade entre o pensamento religioso, digamos assim, essa inimizade entre a religião e a filosofia desde o iluminismo aqui no Ocidente, né? Então, com toda razão, eu diria, né, diante do escolasticismo medieval, né, em algum momento alguém se encheu e falou, ó, são coisas diferentes, eu não converso mais com os tomistas, né? Eu entendo. Agora, é um desenvolvimento histórico europeu que não tem um paralelo explícito, obviamente, em outras culturas. Na Índia isso nunca aconteceu. Um rompimento entre a ciência e a religião, entre um pensamento estruturado, conceitual, chamemos isso de filosofia, com a religião, também não tem um rompimento, né? Assim como entre os tomistas não tinha, assim como Gadamer não tem também, né? Em outros pensadores contemporâneos, a religião e a filosofia não são vistas como polos antagônicos, né? São campos diferentes, né? E a linguagem desempenha um papel central nesse pensamento indiano, né? Nesse pensamento indiano e já por herança até mesmo dessa matriz religiosa que via a linguagem enquanto veículo da criação do mundo, né? Então são só pincelando assim algumas questões bem amplas, né?
Não, muito legal. Eu queria até que você, se quiser falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão que vem da história de uma não ruptura entre dois modos. Como é que você vê isso na atualidade? Você que está mais próximo estudando isso, é, como que eles pensam? Você falou que eles entraram nos departamentos lá da Inglaterra, né, pela lógica. Como é que é essa relação, os diálogos possíveis dessa tradição indiana com o que a gente está mais acostumado aqui? O que você acha que dá para a gente pensar a partir deles, que até fornece elementos para a gente desfazer certos preconceitos e coisas assim? Ah, tem muitos, né? É, então, alguns preconceitos assim que em relação ao nosso olhar sobre a Índia, a ideia de que a Índia é uma cultura entregue ao irracionalismo, né? É um estereótipo comum. Isso não se verifica, isso não se verifica, né? A Índia hoje ela tem uma tecnologia começando por aí, né? Mais avançada que a nossa. Né? Cá entre nós, o Brasil ele está atrás da Ásia em vários campos. Nós não produzimos celulares, nós temos não produzimos lasers, não produzimos um monte de coisa, né? A Índia é potência nuclear, a Índia tem setores da indústria muito mais desenvolvidos que o nosso. E isso não é fruto apenas de algo que aconteceu nos últimos 50 anos. Né? Houve movimentos específicos da modernidade indiana, né? O desenvolvimento industrial, o desenvolvimento da infraestrutura dos ingleses de transporte, tudo isso é importante, né? Mas mesmo quando a gente vai para um período anterior a esse encontro dos ingleses, a chegada dos ingleses, a chegada dos europeus, a Índia ela tem um exemplo, um desenvolvimento da matemática muito grande, né? Na observação astronômica, astrológica que seja, mas um desenvolvimento na matemática extremamente preciso. Então, os indianos, eles estão entre os criadores da álgebra, né? É, é, quando a gente faz conta de equação de segundo grau, a gente emprega Bhaskara. Bhaskara foi um matemático indiano, né? Foi um matemático indiano que resolveu esse problema da parábola, né? Dos dois pontos da raiz, quando igual a zero e tal. Então, um matemático indiano medieval, né? Que recebeu o mecenatismo de reis e tal, uma Índia totalmente pré-moderna. Então, havia uma ideia partilhada na Índia medieval de que a inclusão de determinada casa de nobreza dentro de um universo pan-indiano, um universo de uma que os historiadores chamam de cosmópole indiana, que é a nobreza indiana, né? O cultivo das artes clássicas fazia parte dessas regras de status que impera em paralelo com a Idade Média Ocidental, né? Mas para uma casa ser considerada uma casa nobre, entrava em consideração o mecenatismo daquela casa em relação às ciências e às artes, né? Então, enquanto aqui no Ocidente muito da nobreza era iletrada, na Índia nós tínhamos uma disseminação bem maior da escrita, né? É claro que havia uma diferença que ainda há, né, de estamentos, né? Então você tinha uma circulação de uma cultura erudita, mas que era restrita a determinados espaços, né? O templo, o palácio, etc. Mas no interior dessa cultura elitizada havia uma sofisticação bastante grande, né? Com desenvolvimento de muitas artes, desenvolvimento de área da medicina também, né? Com vários estudos. E o indiano, ele é, antes de nada, um taxonomista. Então, todas as ciências indianas, todas não, né? Estou generalizando, sempre imprudente, mas é muito próprio do pensamento indiano a taxonomia. Né? Tanto é que um termo que se debate a tradução dos textos em sânscrito, que é Sankhya, pode ser traduzido como enumeração, né? Sankhya é enumeração, mas é também uma das escolas antigas de pensamento, e alguns traduzem Sankhya como filosofia. Então, filosofar para eles é enumerar, é sistematizar e enumerar. Né? Faz muito parte do pensamento indiano. Então, para se construir um pensamento taxonômico, né, você
analisar, sistematizar e enumerar. Então, eles têm também desenvolveram... É claro que a gente está falando aqui de paradigmas pré-modernos, né? Então, a medicina ayurvédica, etc. e tal, né? São paradigmas pré-modernos, com concepções diferentes do que hoje a gente considera matéria, né? Outros conceitos de matéria, mas em que não estavam ausentes nem a sistematização, nem o raciocínio, né? E isso ultrapassa. Então, no processo de independência indiana, ao contrário do que acontece, digamos, na América Latina, em que as populações nativas foram quase que totalmente dizimadas, né? A maior parte da população brasileira, a gente fala, a gente tem 400 línguas no Brasil, mas é uma minoria que fala, né? A gente tem uma cultura oficial, que fala português, né? O Guarani ele não faz parte da cultura. A gente ainda é uma tarefa a ser feita, talvez, integrar essas matrizes culturais no nosso universo oficial, né, das universidades, etc. Ainda é uma tarefa. Na Índia, isso se deu de um modo um pouco diferente. Não houve uma limpeza étnica do território indiano. As estruturas sociais elas permaneceram, muito da transmissão do conhecimento permaneceu, e com a inclusão das instituições da modernidade, eu me refiro aqui principalmente à Universidade Britânica, né, que passa a formar uma espécie de uma elite colonial, essa própria elite, em algum momento, articula, ela absorve de modo antropofágico essa cultura ocidental e articula a independência da Índia. Então, a cultura da Índia, ela nasce, da Índia moderna, da Índia contemporânea, ela nasce de um modo híbrido, né, bastante híbrido. Então, às vezes é paradoxal, né, dependendo do modo como a gente tenta encaixar a Índia em conceitos ocidentais, nos preconceitos ocidentais, ou a Índia isso ou a Índia aquilo, a gente vai encontrar paradoxos. Mas paradoxo está no nosso pensamento, né? A Índia ela é ao mesmo tempo essa continuidade da cultura antiga e ao mesmo tempo ela está intimamente ligada à contemporaneidade. Então, com a independência, a Índia ela estabeleceu uma das primeiras ações que eles estabeleceram, a abertura de universidades de engenharia em cada um dos grandes centros, né? Essas universidades, isso em 1940, 1950, essas universidades formaram um batalhão de engenheiros, né? Na Índia todo mundo quer ser engenheiro, todo mundo quer ser engenheiro, porque existe um campo de trabalho, eles querem ser engenheiro de software, né? E é um conhecimento disseminado na cultura. Eu costumo contar uma piada que eu estava andando pelo Rajastão, passando camelo no deserto, né? Aquela paisagem assim. Aí virei uma esquina, tava uma plaquinha caída com um desenho daquele deus Ganesha, que é um elefante, né? Estava escrito assim: Ganesha, escola de programação em C++, né? Que é uma coisa que para mim sintetiza muito essa. Eu poderia ler isso como um paradoxo, né? Mas como assim, escola de programação em C++, né? E 6 da tarde na Índia, uma coisa que eu vi, os escritórios de engenharia lá têm nichos com a divindade da tecnologia, que fica assim num cantinho. E fica aquele deus ali, né? E geralmente 6 horas da tarde e 6 horas da manhã são momentos que são importantes no hinduísmo. E 6 horas da tarde o escritório todo para. E eles fazem lá o puja do Tvashtri, né? Que é o deus da engenharia, deus da tecnologia, deus da construção. E ao mesmo tempo, outra anedota, né? Só para a gente entender essa cultura, como ela lida, tem uma piada que eles contam lá em escolas de engenharia que dizem que toda é, toda oração, todo pedido, né, a Deus em véspera de prova vai parar no spam, né? Então, ao mesmo tempo que concilia esses dois universos, da religiosidade e da ciência e da razão, a razão é cultivada em seus parâmetros próprios, né? Ninguém reza para tirar 10 na prova de matemática, né? Você pode, quando muito, meditar para não ficar nervoso, né? Uma coisa assim. As coisas seguem em paralelo. E eles convivem muito bem com isso. Eles convivem muito bem com isso, né? Tipo, o problema está mais do nosso lado que do deles, né?
É muito legal, Abílio. E uma coisa que você falou no começo sobre quando você foi estudar isso, você tomou contato com uma bibliografia já consolidada lá no programa de Juiz de Fora. Conta um pouco o que, que tem disponível para as pessoas que se interessam, né? Por onde elas podem começar. Então, o Natashastra, né, foi o texto que me foi passado pelo professor Dick Londo, que é professor lá na Federal de Juiz de Fora. E o Natashastra, ele fez parte desse momento, desse, digamos, renascimento antropofágico, ele foi, digamos, redescoberto, né? E ele é um texto que há algumas traduções para o inglês, em português ainda não tem, em português ainda não tem nada, mesmo porque é um texto altamente terminológico, né? É uma terminologia muito intrincada, né? Muito conceitual, que é muito próprio também da literatura dos sutras, e ele descreve as artes dramáticas do seguinte modo: ele considera, primeiramente, que é uma gramática das emoções, que é um nível fundamental da significação, digamos assim, né? Que ele chama pelo termo bhava. Então, essas emoções, segundo o texto, elas são traços é, universais que o termo psique, né, ruim, consciência, não sei também, mas são traços universais que são emoções em potencial, digamos assim, né? Que por meio de determinada estimulação elas podem aflorar por meio da arte. Então coloca em primeiro lugar a dimensão da emoção. Enquanto lá em Aristóteles, né, se a gente for fazer uma análise comparativa, toda a poética aristotélica está em torno do mitós, que é aquilo que é relatado, né? Tem um nó, tem um desenlace, e em torno dessa estrutura subordina-se o que ele chama de melopeia. Então, qualquer forma de expressão, de música, de qualquer recurso expressivo está subordinado no teatro grego ao desenvolvimento de um roteiro. Então, no cinema norte-americano, o primeiro instrumento que se tem para começar uma produção é o roteiro terminado, né? Na Índia, eles começam sem filmar, começam a filmar sem roteiro definido, às vezes, né? Eles têm uma sequência de números de dança e aí começa o trabalho de produção. O número de dança é na pré-produção, né? Aí eles montam um elenco, aí montam uma sequência de número de... Aí, indústria cultural, né? Uma sequência de clipes de dança e fala, ó, vai tematizar isso aqui. E aí já começam a coletar patrocínio, aprovar projeto, entra em fase de pré-produção, aprovou a produção, contrata um roteirista. Ah, esse roteirista não está desenvolvendo bem, despede, contrata outro. Né? Olha como é totalmente diferente o peso da narrativa. Mas por quê? Porque na base você tem uma lógica de emoções, né? Que são 8 emoções fundamentais, segundo o Natashastra, e depois mais 42 secundárias. E ele estabelece como que essas emoções se combinam, né? E depois como elas se projetam nos planos da expressão. E ele define alguns planos de expressão. Define o plano sonoro, né? E o plano visual, por assim dizer. Mas define também a parte da corporidade, né? Então, no núcleo do Natashastra, ele define isso de um modo mais sistemático, né? E depois ele começa, para cada um dos que eu chamei de... Eu diferenciei planos de expressão, como, por exemplo, tem um capítulo dedicado à dança, né? E ele sistematiza toda a dança. Tem um outro capítulo dedicado à maquiagem, né? Tem um outro capítulo dedicado à construção de objetos cênicos. Tem um capítulo dedicado à construção de roteiro e uma tipologia de personagens, né? Tem um outro capítulo dedicado à música, a ritmo, à construção do palco, à construção do teatro. Então, tudo isso tem capítulos específicos dentro do Natashastra. Em cada um desses capítulos, ele retoma essa lógica das emoções e mostra como que é, por exemplo, uma gestualidade heróica, ou uma gestualidade amorosa, ou uma gestualidade
de nojo, de raiva, né, que estão dentre as 8 emoções principais. Ele faz a mesma coisa para a música. Então, como que é uma composição, isso se expressando só por notas. Como que é uma estrutura musical amorosa, uma estrutura musical heróica, né? Depois, o outro capítulo fala de métricas. Então, uma métrica apropriada para o personagem heróico ou para uma cantiga amorosa. E assim por diante, né? Para cada um desses campos expressivos, ele, ele sempre remete a esse núcleo das emoções, né? Ao longo da história, o que acontece? Formam-se, a gente poderia chamar de clichês, né? Então tem a determinada situação amorosa, que tem o triângulo amoroso, né? E etc. Então é um clichê. Aí tem um quadro, tem uma música, tem um poema, tem... Isso começa a fazer parte do acervo. Não começa não, né? Isso faz parte do acervo do artista. Então, quando eles se encontram, todos eles dominam conceitos em comum, né? Seja o músico, seja a pessoa que faz a linguagem corporal, eles dominam conceitos em comum, eles conversam e conseguem desenvolver uma peça. Então, vamos supor, uma peça de dança, ela é vista como uma especialização dessa mesma arte, né? Em que você tem a música, você tem a dança, mas você não tem. Você pode ter narrativa ou pode não ter narrativa, né? Então, se você adiciona narrativa, você tem determinada forma de espetáculo. Se você não tem narrativa, os demais elementos continuam se comportando mais ou menos segundo uma lógica em comum, né? Uma lógica que permeia todos esses campos expressivos. Então, o músico ele conversa com o escultor conversa com a dançarina conversa com o poeta conversa... E todos eles dominam conceitos, né, partilham determinados conceitos em comum, sobretudo nas vertentes clássicas, das artes clássicas, mas muitos desses conceitos são os mesmos empregados pelos músicos profissionais de Bollywood, pelos artistas de Bollywood, né, da indústria cultural. Aí entram outros fatores, né? Entram fatores de indústria, entra esse apelo de bilheteria, né? Entra muitas vezes um apelo à sensualidade que não é exatamente o que se espera da arte clássica, que as coisas são um pouco diferentes, né? Enfim, aí entram algumas diferenciações, né? Mas existe uma terminologia que, ao mesmo tempo que é altamente elaborada, ela é comum entre os vários artistas. Bom, esse foi o resultado assim, dos meus anos de estudo lá na Índia, inclusive, né? Coabitando com os artistas lá, e todo esse trabalho. E Que fala foi um pouco, fascinante, né? sim, eu tenho certeza que deve ter sido. Fala um pouco, assim, da imensidão territorial, como que é possível é, entrar ali nesse mundo de coisas, nessas grandes divisões que existem. Você falou Bollywood, mas Bollywood é só uma região, né? Como tem alguma classificação sobre no cinema e também no pensamento indiano, como é que funciona isso, assim, as grandes classificações Tem, e as dificuldades também, né, de pensar isso? tem. Tem algo que a gente pode, assim, que é um exemplo assim bastante concreto. A Academia de Letras indiana, ela reconhece 21 línguas e 21 literaturas, né? Isso só as literaturas, fora as línguas que não se consolidam enquanto uma produção literária, uma história da literatura, né? Que são línguas que a gente conta centenas, né? Dependendo do modo como você estabelece as variantes, conta-se 2 centenas, 4 centenas, né? São muitas línguas distribuídas em várias famílias linguísticas, e essas famílias linguísticas elas têm matrizes históricas muito distantes, que somem na, são pré-históricas, né? Muito difícil traçar a família do sul da Índia, das línguas do sul da Índia, que é da qual fazem parte o tâmil, e outras línguas ali do sul. Não existe um parentesco em outras regiões do planeta. Então, de onde que surgiu essa língua, que é a família drávida? Não se sabe muito bem se surgiu ali mesmo,
se migrou e depois desapareceu em outros lugares, né? Outra família linguística já é a mesma família do grego e do latim. Quando a gente fala do sânscrito enquanto uma língua refinada, a gramática sânscrita é muito parecida com a gramática grega, muito parecida com a gramática latina. É uma língua declinada, né? Então, para a gente estudar sânscrito, tem que memorizar tabelas de declinação. É uma língua extremamente regular, né? O que é uma vantagem na hora do estudo, né? Ela tem pouca irregularidade. Chegou-se a pensar que o sânscrito fosse o pai do latim, depois os linguistas descartaram isso já em meados do século passado. Então ele é visto mais como um tio. Ele é antigo, mas ele não é o ascendente direto. O sânscrito ele já tem traços de um vocabulário e de uma estrutura fonética compartilhada com as línguas do sul da Índia, né? Então perceba que numa cidade como Delhi, né, no bairro, se a gente ser no bairro, ou na sala da faculdade, 40 pessoas, são 7 línguas, né? As pessoas não falam todas as mesmas línguas. Cada grupinho, e aí formam panelinhas, né? Mesmo dentro de uma sala de aula. E a única língua comum, pode parecer estranho, né? É o inglês. Então a língua da universidade é o inglês. Para você passar pela universidade indiana, como é uma instituição da modernidade, a língua oficial é o inglês. Então todo indiano que se forma, ele tem um bom inglês, porque ele falou inglês durante 4 anos na faculdade. E quem trabalha também com turista, né? Então isso é um fator que facilita a nossa entrada, por um lado. Por outro, essa multiplicidade identitária ela é muito mais radical que no Ocidente, né? Então, as pessoas que falam uma língua do sul da Índia e as pessoas que falam a língua do leste da Índia e as pessoas do norte da Índia, eles não se compreendem como imediatamente como parte de uma mesma identidade cultural, né? É muito mais radical do que do que aqui no Ocidente, né? Eles não falam a mesma língua literalmente, né? Eles são grupos distintos. Em face do estrangeiro, muitas vezes eles se unem. Então existe uma identidade nacional indiana, né, que se dá mais ou menos na fronteira dessa cultura clássica, chamada cultura clássica, né, que é quase o mapa da Índia atual, né, que era politicamente era todo fragmentado durante o período medieval, falava línguas diferentes. Então é como se eu costumo comparar assim de modo didático com meus alunos a Índia como, imagina uma União Europeia, ela está mais para a União Europeia, que é uma unidade política que costura muitas identidades, né, que tem algo em comum, certamente, eles se unem em vários momentos, em outros momentos tem lutas separatistas, né, é uma multiplicidade enorme, e, é uma alteridade interna extremamente radical, né, extremamente radical. Então, é um pensamento tribal mesmo, né? Então, as regras de parentesco, as regras religiosas, os sistemas de significação, eles são todos localizados no interior dessa rede, né? Então, a teoria das cores depende da rede, os códigos de significação, né, as referências culturais. Então, cada região tem, inclusive, as suas referências clássicas. Então, quem é um poeta clássico de Orissa é diferente de um poeta clássico de Calcutá, que é diferente de um poeta clássico de Bangalore, né? Esses cânones, em algum momento, a gente traça paralelos quando a gente estuda e tal, mas os próprios membros desses circuitos culturais, eles podem dialogar, mas são circuitos totalmente diferentes. As referências são diferentes, a teoria musical muda, do sul para o norte, a teoria musical muda, né? Para o leste também, o leste advoga ser uma terceira teoria musical, ainda não foi aceito pela capital. Então tem essas, né? Os estilos clássicos de dança, o número ele vai aumentando, com o passar das décadas, então 7, depois 8, depois 9, porque muitos estilos querem se classicalizar, porque isso atrai prestígio, isso atrai investimento público, inclusive, né? Então, é uma multiplicidade extremamente radical. Agora, eu tive uma sorte que, quando eu fui para lá, eu tinha alguns contatos. Então, eu fui recebido lá por artistas, né?
Morei junto com eles, levou um tempo assim até a gente romper aquele estranhamento, né? Começar a se compreender assim, enquanto entender um ao outro, né? A gente levou bastante tempo. E uma coisa interessante é que uma das primeiras coisas que eles me levaram para conhecer, enquanto visita ainda, né? Antes de ser de casa, digamos assim, foram as esculturas clássicas, né? Como que as artes são interligadas, né? Como que essas artes são interligadas. E a minha rede ali de contato era basicamente da dança e da música, que eu tive uma imersão mais profunda, né? Eu quis me aprofundar no universo do cinema, não foi possível, né? É um circuito muito dinâmico, extremamente comercial também, né? É muito rápido as coisas acontecem. Eu não consegui uma profundidade antropológica, digamos assim, com o circuito do cinema, mas com o circuito das artes clássicas, sim, né? Então foi bastante frutífero. Eu passei um ano lá, passei um ano, né? Então deu para conhecer bem, deu para conhecer bem a fundo. Em Delhi. Delhi foi minha residência oficial. Quando eu cheguei em Delhi, que era lá a minha universidade lá era a Universidade de Delhi, e o trabalho de campo foi em Bhubaneswar, foi em Orissa, né? Então passei a maior parte do campo entre Delhi e Orissa. Então oficialmente a minha residência era fixada em Delhi, né? Estava lá no cronograma, estava certinho. E Delhi eu estudava lá na Universidade de Jawaharlal Nehru, né? Eu cheguei lá no verão, o verão em Delhi, 52 graus, cheguei a pegar 52 graus, né? 52 graus, terrível, terrível. E um dos impactos, a cidade estava deserta, a cidade estava deserta, que tinha um ponto bom, porque o céu azul, né? Delhi é pior que São Paulo, em termos de poluição, em termos de trânsito, só que eu não sabia disso. Então, apesar do calor, né, que eu tinha que andar sempre com 2 litros de água, e apesar do calor, eu transitava com muita facilidade, né? Como estava no verão, não tinha uma programação cultural, então não estava acontecendo nada em Delhi. A cidade estava deserta, e eu achei que a cidade era aquilo, né? Isso foi engraçado. E aí meu turno, digamos assim, eu passava no museu, estudando o acervo do Museu de Arte de Delhi, Delhi Museum. Fascinante, fascinante, né? Passei dias e dias lá estudando. E a universidade, ela me apresentou logo de cara problemas assim, a burocracia indiana. Imagina que nesse país que tem 400 línguas, nós temos também alguns alfabetos coabitando no mesmo espaço, né? Então a pessoa pode ser, que nem no meu caso, eu sou alfabetizado em Devanagari, eu leio Devanagari, né? Nem sempre eu entendo o que está escrito, pode estar escrito em alguma outra língua da Índia que eu não entendo, né? O meu sânscrito instrumental, eu preciso de dicionário, né? Então, quando eu estava em Delhi, eu conseguia me orientar pelas placas, conseguia saber o que era o que, preço. Saí de Delhi, o, a escrita era outra, né? E isso se presentifica no universo burocrático. Então, imagina uma burocracia da cidade de Delhi, onde tem vários alfabetos, onde tem vários, né? Então, meu acesso à biblioteca, por exemplo, foi impossível. Eu desisti do acesso à biblioteca, e lá na biblioteca da universidade, mesmo porque eu descobri que o Xerox era mais caro que o livro, né? O Xerox lá é mais caro que o livro, óbvio, porque o offset é uma tecnologia muito mais barata. Só no Brasil que é caro, que eu não sei por quê, né? Porque, enfim, é um mercado elitizado, né? Eu comprava livros lá em Delhi por menos de R$ 1, dependendo do livro, convertendo, né? Então, por R$ 1, digamos assim, né? Por US$ 3 você compra uma boa edição nova de um livro. Um livro mais antigo você compra por US$ 1, né? Então, minhas duas tarefas em Delhi eram basicamente estudar o acervo do museu e construir uma biblioteca. Eu passava os dias também em livrarias lá, montando um acervo, né? Que é o acervo que eu tenho,
que é o meu acervo de pesquisa sobre as artes indianas. Então tem a Academia de Letras de Delhi. O acervo todo, eu olhava pelo catálogo, né? Então comprei uma parte grande do acervo, as editoras dos livros que eu já estava lendo aqui no Ocidente, também comprei uma boa parte dos livros lá em Delhi, né? Então, como a cidade estava deserta, era o que dava para fazer, né? Era o que eu conseguia fazer. Aí depois eu embarquei para o trabalho de campo. Aí fui lá para a região para o leste, para Bhubaneswar. Bhubaneswar fica ao sul de Calcutá, né? Foi o momento que eu tive contato mesmo com o circuito de produção, o circuito de... Então eu vi o pessoal criando, compondo, né? Então o poeta trabalhando junto com o percussionista, que eram professores lá da universidade também, junto com o coreógrafo, eles trabalham lá a tarde toda. Não, faz assim e tal, aí um mudava, outro mudava, né? Então esse processo lá eu participei, tomei aulas de música, mas como para dar uma profundidade de trabalho de campo mesmo. Eu nunca pretendi ser um músico, né? A ideia era experienciar, inclusive, a dificuldade de tocar aqueles instrumentos, que é uma coisa muito... eu fiz aula de percussão clássica indiana. Tem uma notação, tá? Tem o tempo que você tem que memorizar, e tem uma notação, que são os bowls. Então você tem que primeiro aprende os bowls, que são frases, aí depois você encaixa os bowls dentro de uma notação, né? Que eu aprendi lá também. É, e boa parte da minha pesquisa, então, ela acabou convergindo para esse trabalho de campo em Bhubaneswar, né? Em Bhubaneswar. Então, tem um trabalho fotográfico que eu fiz, a partir do momento que eles me apresentaram o Circuito dos Templos, onde é o templo que guarda o acervo das esculturas ali em Orissa a partir do século VII. Eu fiz um trabalho ali pesquisando século VII, século VII, século XI, XIV, XV, até século XVIII, mais ou menos, né? Mapeando os principais templos lá, que já estão mapeados, na verdade, pelo trabalho arqueológico, né? Muito por indicação dos próprios artistas, quais eram os principais que eu deveria visitar. E dois templos em particular, o Radharani, que é um templo bem pequeno, três, né? Tem o das yoginis, que não tem propriamente esculturas de dança, mas também tem uma importância dentro do imaginário dos artistas de Orissa, e o Templo do Sol, de Konark, que na frente do templo é um templo que está em ruínas. Não existe consenso o que causou aquela ruína do templo, né? Mas o teto caiu, não existe consenso entre os historiadores a causa. E na frente do templo tem o chamado Natya Mandapa, que é uma construção destinada à apresentação de dança, apresentação artística. E no Natya Mandapa tem uma coleção de figuras, mais ou menos de uns 30 centímetros cada, centenas, né? E ali a gente percebe todas as técnicas da dança clássica, decorando as paredes do Natya Mandapa. Os instrumentos clássicos, as posições de mão, as posições de corpo, né, que fazem parte da dança, as posições de braço, de pernas. Está tudo ali decorando, né? Então é como se ali fosse no momento do processo chamado processo de classicalização, que é um processo que aconteceu no começo do século XX, que foi uma espécie de restabelecimento dessas artes clássicas indianas, o templo foi usado muitas vezes como documento histórico, né? Então, os próprios indianos, no processo de independência, eles queriam fazer frente à cultura ocidental, reafirmando as suas bases clássicas, eruditas, né? Então, alguns desses estilos que considerava-se que estavam deteriorados, eles foram restaurados, e os documentos utilizados pelo grupo, no caso ali da região, o grupo Jayantika, que é dos anos 50, foi justamente a parede dos templos. Então, eles estudavam a parede dos templos, e mais a cultura herdada, né, por fontes orais, e aí restabeleceram a dança clássica indiana. E tem todo um processo histórico, né, que faz parte da luta pela independência e tal.
Então, esses foram alguns eventos importantes assim, da minha pesquisa. Tanto a base, a base de leitura, né, quanto esse trabalho de campo, digamos assim, de um teor um pouco mais antropológico e, né, que é importante também porque é uma cultura viva, né? Uma cultura viva. Muito legal, Abílio, é riquíssima essa pesquisa, né? É muito interessante, realmente. Queria só perguntar mais uma última coisa sobre o seu doutorado, a questão da emoção. Como é que é esses critérios para definir as emoções? O que é exatamente emoções? É no sentido qual é a diferença também, né, do que a gente entende por emoções e o que eles entendem por emoções? É, tem muitas diferenças, sim. É um texto antigo, é um texto. O Nata Shastra, a datação dele, existe todo um debate em torno de datações dos textos indianos, mas digamos que por conta de que a materialidade mesmo, ela não se preserva. Os manuscritos indianos são feitos em folhas de, de palma, que eles cortam assim, uns pedacinhos assim, de uns 2 centímetros por 20, mais ou menos, né? E escrevem com estilete, com ponta de metal, e depois passam um pigmento, e fica ali pigmentado, né? E fica a escrita. Só que a durabilidade desse suporte não ultrapassa 2 séculos. Dificilmente, acho que o mais antigo tem 350 anos. Não ultrapassa 50, 60 anos se for mal conservado. Né? Então não há documentos de 1000 anos, 2000 anos, a não ser que, algo que é encontrado em bronze, escrito em pedra, em outros suportes, né, que é um pouco mais fragmentário. E todos esses manuscritos eram passados de geração em geração, eles eram recopiados. Né? Então tem muito debate em torno de datações, né, por meio de cruzamentos de informação e tal. Então o Natya Shastra ele é datado entre o século 4 AC e 4 DC, mais ou menos nesse intervalo. Né? Provavelmente ele foi se sedimentando ao longo desses 800 anos e foi sistematizado nesse momento final. Né? A produção artística que mais corresponde ao Natya Shastra é do 4DC. Se existir algo antes, talvez tenha se perdido. Né? Então, obviamente, a concepção de consciência, a concepção de subjetividade, ela é totalmente distinta de concepções que a gente tem no Ocidente, tanto no senso comum quanto em disciplinas sistemáticas. Né? Ele apresenta é, uma concepção segundo a qual existem oito emoções básicas, fundamentais. Deixa eu ver se eu me lembro. O amor, ah, o sentido de heroísmo, a fúria, né? A fúria muitas vezes aparece também em narrativas de combate, né? A fúria. O medo, o nojo, o riso, né? Que é o cômico. Sempre falta algum. De cabeça sempre falta algum. Né? Mas ele considera essas estruturas, isso como inerente ao funcionamento, né, universal da. Posso usar a palavra indivíduo? Né? Mas é universal e é um traço potencial, né, que se atualiza em determinadas situações. Posteriormente, há um debate que diferencia essas emoções que são experienciadas por meio da arte da emoção do cotidiano. Né? Porque na emoção do cotidiano é uma emoção que me conduz sempre a uma reação. Então vamos supor, um tigre aparece, um cachorro grande aparece. Né? Isso vai suscitar uma ação, ou de correr, ou de me proteger, ou de subir numa mesa. Né? Então eu tenho uma ação diante desse estímulo. Na arte, eu não sou compelido a agir diante daqueles estímulos. Né? Então a emoção ela se assemelha, por um lado, à emoção do cotidiano, mas por outro lado, eu não me apaixono pela dançarina que está lá no palco, ou pela personagem que ela está representando. Né? Pelo menos não, idealmente, né? Dentro dessa concepção do Natya Shastra. Então, da mesma forma, um risco, algo que me compele ou
E existe uma polaridade que perpassa esse pensamento antigo, que lembra muito a ideia freudiana do eros thanatos, né? Então, eles têm a ideia que o funcionamento fundamental do arrancara, do eu, é, tem uma polaridade de base que é o apego-aversão, né? Então, é o desejo por buscar a felicidade, digamos assim, ou de fugir do desprazer, o prazer e desprazer, né? Então, ao mesmo tempo que a arte me traz que se assemelha a essas emoções do cotidiano, ela não me vincula a essa lógica do apego-aversão, né? Então, sob esse aspecto, a arte, tal como colocada no Shastra, ela é sempre um processo de autoconhecimento, né? De expansão do conhecimento, digamos, de si e de liberação do condicionamento do prazer e dor, dessa polaridade do prazer e dor, né? Que aí entra num debate bem filosófico mesmo do shivaísmo da Caxemira, né? Que o prazer e dor ele é visto como, e é uma expressão, sukha dukkha, né? Prazer e dor. Então, o prazer e dor ele é visto como a origem da ilusoriedade do estado natural do homem, do ser humano, que é um estado de ignorância, né? Curiosamente, uma coisa que eu pensei lá atrás, né? Eu pensei em casa e não falei. A Índia tende muito mais a um pensamento ceticista, o pensamento cético, que se aproxima muito mais do ceticismo ocidental, que é um platonismo, muitas vezes como é pintado, né? Então, o mundo ele é visto quase sempre como ilusório. O meu estado, não necessariamente de um ponto de vista ontológico, mas o meu estar no mundo, ele é caracterizado primordialmente pela ignorância, né? O conhecimento ele vem enquanto fruto da remoção da ignorância que caracteriza esse estar no mundo no primeiro momento, digamos assim, pré-filosófico, né? É, e, a, e, e justamente por não ser caracterizado pelo prazer e dor, né, que a arte ela se diferencia da mera cotidianeidade, por me facultar, digamos assim, um grau de liberdade em relação a esse universo dos condicionamentos, né? Então, essa natureza essencial, esse ser estar no mundo caracterizado pela ignorância, é caracterizado também enquanto um estado condicionado, um estado caracterizado pelo não conhecimento do absoluto, que não pode ser alcançado pela linguagem, é, que não pode, portanto, ser objeto de uma linguagem positiva. Eu não posso me referir ao absoluto a partir do que ele é, né? Então, um dos expedientes lógicos que eles criaram para se remeter ao absoluto é a dupla negativa. Então, o absoluto, digamos assim, na lógica a gente aprende que há e não há não pode ser verdadeiro ao mesmo tempo, né? Então, eles fizeram uma construção lógica, que é antiga também, do pensamento antigo, que é nem há nem não há. O absoluto não é nem há nem não há. Aí depois eles redobram, né, vão expandindo esse argumento, né? Então, isso para explicitar que ele não pode ser objeto direto da linguagem. O que você pode é remover a ignorância por um processo gradativo e paulatino, né? E a arte pode cumprir também essa função, né? Justamente ao se diferenciar dessa emocionalidade do cotidiano, né? Esse é um dos pensamentos, é o pensamento do Abhinavagupta. Tem uma segunda escola medieval também que eu acho interessantíssima, que ela já faz uma aproximação do que eu diria de uma teologia estética, né? Ela faz um aporte, que é algo que não existia até então, desse pensamento da arte para dentro do pensamento religioso propriamente dito, né? E o mundo passa a ser visto como um grande espetáculo, seja a dança de Shiva, seja as chamadas brincadeiras ou divertimentos
de Krishna. Então, toda essa parte da cosmogonia mítica passa a ser visto como um grande espetáculo, né? Uma grande obra de arte, e esse espetáculo passa a ser analisado a partir com o emprego de conceitos que advêm da tradição artística, que é o Rupa Goswami. E o Rupa Goswami é o contrário. Ele já pensa o absoluto enquanto algo provido de qualidades, né? É algo que é provido de qualidades, diferente do Abhidharma-gupta, né? Então, esse algo que é provido de qualidades, ele pode ser objeto não de uma linguagem direta, mas de uma experiência subjetiva, por assim dizer, né? Essa experiência subjetiva, ela é explicada também a partir de critérios da experiência artística, né? Aí ele estabelece níveis de compreensão distintos. Então é como se a experiência artística fosse uma preparação para a experiência mística, para a experiência visionária. E como é uma escola bastante visionária também, tem talvez alguns hibridismos, né, com práticas xamânicas das ilhas do Pacífico, né, que historicamente na região ali aconteceu isso. É uma escola muito visionária, que tem essa ideia da prática ritual conduzindo a experiências de visões e tal. E ele explica tudo isso por meio de uma terminologia dessas emoções. E ele hierarquiza. Então ele coloca ao topo o sentimento amoroso. Então qual que é a função da arte e depois a função da prática devocional? É purificar chamamos de mente, né, o ahankara, manas, purificar de sentimentos mais mundanos e transformar, e nesse processo de purificação, então manifestar cada vez mais o sentimento amoroso, que aí também tem um sentido, digamos assim, cosmogônico, né? O sentimento amoroso enquanto a potência criativa de Deus, de um Deus que possui atributos, né? Enquanto nessa outra escola, do Abhidharma-gupta, que é da Kashmira, eu costumo dizer que é a estética do amor e a estética da paz. Na estética da paz, culmina-se com a supressão de todos os movimentos da mente. Então, a mente ela deixa de ser afetada, idealmente, pelo transitório e contempla o absoluto de um modo impassível, né? Então, isso são desdobramentos que eu chamei na tese de desdobramentos medievais da poética da filosofia poética, né? São as duas grandes escolas, eu diria, da poética na Idade Média. Muito interessante, Abílio. Adorei a conversa. É muito legal, dá para fazer vários paralelos com isso, né? Com outras coisas, com as artes, outra forma de compreensão do mundo, outra geografia, né? Outra relação com a tradição. Muito interessante mesmo. E é isso, gostei muito. Se você quiser dizer mais alguma última coisa, então, para encerrarmos esse papo, sempre agradecendo, e vou deixar também os links aí para o pessoal que se interessar. É isso, né? São concepções bastante distintas. É preciso bastante cuidado em abordar essa temática, tanto no sentido de positivo quanto negativo, né? De afirmar, por exemplo, a filosofia não existe na Índia, ou esperar que o pensamento sistemático na Índia se comporte do modo como se comportou no Ocidente, né? Então essa questão, por exemplo, de uma vertente cética, né? De que eu vejo assim um eixo. Eu mesmo sou muito cético, né? Eu tendo mais o ceticismo que o platonismo. As pessoas estranham, porque acham que a Índia supostamente é platônica. Eu falo, não, é cética. É totalmente cética, né? Existe um veio, existem muitas escolas, né? E, então, esse cuidado, tanto em afirmar, quanto de modo positivo quanto negativo, que supostamente existiria ou não existiria na Índia, né? Só com o impacto mesmo do campo, que pode causar um transtorno mesmo. É muito impactante a relação com o chão mesmo, no sentido antropológico da Índia. Uma experiência muito rica também, que eu recomendo, né? Recomendo profundamente. E é isso, agradeço também pelo bate-papo. Para mim é sempre um prazer, né, encontrar interlocutores
sobre esses temas, né? Que eu aprecio, que eu gosto, né? Prazer é meu. Gostei demais da conversa. E quem assistiu aqui também, eu agradeço. Deixem comentários aí também o que vocês acharam, né? Sugestões e coisa e tal, para continuarmos a conversa. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas. Valeu!